Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Greco. Vamos continuar nossos estudos para nos prepararmos para o Enem, ok? O nosso tema de hoje, pessoal, vai ser a questão do celeiro do mundo, os desafios do celeiro do mundo, tá? A gente pensando logo na palavra celeiro, a gente tem a impressão de que a gente vai falar apenas sobre a questão da agropecuária, né? Não deixa de ser, mas nós vamos perceber muitas outras coisas além do ambiente rural, ok? Nós vamos entender hoje os desafios quanto à gestão do celeiro do mundo, né? Status pretendido pelo Brasil, né? Compreender também como se dá a exploração e a gestão de recursos variados. Como eu falei, além dos recursos que estão disponíveis no meio rural, também vários outros recursos, inclusive questões de gestão urbana, tá? E vamos identificar os mecanismos de controle para a gestão desses vários fatores que compõem o cenário que podem ou não fazer do Brasil um celeiro do mundo, ok? Bom, inicialmente, por que celeiro do mundo? Essa expressão foi criada para caracterizar o Brasil como um país com potencial para sustentar, se não todo o mundo, boa parte do nosso planeta e também, né, se não com todos os alimentos desejados, tal, pelo menos com alimentos em quantidade e qualidade, variedade suficientes para uma questão, assim, talvez uma necessidade emergencial. Então seria um potencial que o Brasil teria para ser um provedor de alimentos para, se não todo o planeta, a maior parte dos habitantes, certo? Como se fiscaliza a gestão desses recursos, né, para se caracterizar, para se capacitar o Brasil a essa condição de celeiro do mundo? Bom, antes de mais nada, a gente vai pensar na origem. Então, se a gente está falando de ambiente rural, agropecuária, a base para que isso seja bem sucedido, a produção seja efetiva e eficiente, seria a gestão dos nossos recursos hídricos. E quem ou que entidade é responsável por isso? A Agência Nacional de Águas, né? A famosa ANA, né? Ela é responsável por implementar planos de recursos hídricos e oferece apoio também para entidades privadas ou entidades públicas de outras esferas, estaduais ou municipais, para que possa gerir com uma eficiência maior esses recursos, tá? Existe também o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que determina aos entes públicos, né, federal, estaduais e municipais, as atribuições de cada um. Então, qual tipo, até onde cada ente público pode e deve exercer sua fiscalização, ok? Bom, voltando, agora falando já a questão do agronegócio propriamente dito, né? O celeiro do mundo, né? O Brasil, como celeiro do mundo, ele está se capacitando para se tornar. Existem pessoas que dizem que o Brasil já pode ser considerado celeiro do mundo e há pessoas que dizem também, estudiosos que dizem, que o Brasil está caminhando para isso, mas ainda há desafios a serem cumpridos, a serem vencidos, tá? Quais seriam esses desafios? Modernizar a produção, em relação à questão da automação cada vez mais presente, a questão da melhor utilização dos solos, né? Você produzir mais e produzir melhor, mesmo que, por exemplo, a sua área de produção seja reduzida, né? As relações profissionais no campo são tão ou até mais complexas do que as relações profissionais que a gente verifica, por exemplo, nos centros urbanos, tá? Incrementar a logística. O que é essa questão da logística? É você criar um mecanismo cada vez mais eficiente para você, uma vez tendo produzido, você conseguir transportar esse seu produto ou seus subprodutos, né? No caso da pecuária, por exemplo, são vários os subprodutos, né? É você poder transportar da sua área de produção até o destino final, né? Que seriam os grandes centros, se for uma produção para o mercado interno, ou os grandes portos e aeroportos, se for uma produção voltada para o mercado externo. Fazer isso de um modo mais eficiente, o que significaria um transporte mais rápido, com o mínimo de perdas possível, né? E mais barato, né? Quanto mais barato, significará que você vai reduzir mais ainda seus custos.
e com isso aumenta-se o lucro, né? E menos desperdício, seja tanto na questão da agricultura ou na questão da pecuária, né? Você vai, ao cuidar de todo o manejo produtivo, desde o início até o final, quanto mais você conseguir reduzir o desperdício, mais eficiente se torna a sua produção, ok? Bom, produtividade e gestão ambiental, uma questão de responsabilidade social, né? Você tem que produzir cada vez mais, cada vez produtos de melhor qualidade, contudo, você deve também cuidar da gestão ambiental. Até porque você tem que pensar o seguinte, se a minha agropecuária é eficiente, ela tem bons resultados, se deve, em grande parte, pelo que o meio ambiente provê de recursos, né? Então, quanto mais eu conseguir preservar esse meio ambiente, a probabilidade desses recursos serem disponibilizados pela natureza mesmo, durante mais tempo e com uma qualidade melhor, a probabilidade é muito maior, né? Redução da emissão de poluentes também é um desafio, tá? Não só no ambiente da agropecuária, mas em ambientes que transcendem a agropecuária, como por exemplo a questão da logística, ainda que esteja ligado a ela, né? Mas a logística não trata só da agropecuária, né? E também existe a produção industrial, etc., mas isso a gente vai ver com mais detalhe daqui a pouco, ok? Responsabilidade social também se trata de preservar também as relações profissionais no campo, principalmente evitando-se a superexploração da mão de obra, a questão da quase escravidão, né? A gente tem que lembrar que no campo as relações profissionais, elas ainda se dão, na sua grande maioria, na informalidade, e isso é extremamente negativo para aquelas pessoas que não têm a terra e oferecem a sua força de trabalho, né, em troca de uma remuneração. Quanto mais informal é a relação, quanto mais informal é essa relação de trabalho, mais esse trabalhador vai ser explorado, no sentido de que ele vai trabalhar sempre, por exemplo, uma grande jornada semanal, por exemplo, né, e vai ter uma remuneração insuficiente. Isso faz com que esse trabalhador rural ele tenha dificuldades para se sustentar a sua família e, portanto, tem dificuldade de se manter no campo, tá? Bom, e como é que se dá a gestão? A gente sai agora um pouco do ambiente rural e passa para a questão da gestão urbana. Isso é extremamente relevante porque uma boa gestão do ambiente rural cria também condições para que a vida nos centros urbanos ela se dê de modo mais eficiente e, portanto, tem uma redução do número de problemas sociais, ok? Tanto campo quanto cidade. Vamos lá, a questão da gestão digital, tá? A gente sabe que o mundo, seja no campo ou nas cidades, o mundo cada vez mais globalizado, ele tem cada vez mais apresentado um desenvolvimento, por exemplo, nas telecomunicações, na questão das redes de informações, né? E também a nossa querida internet, né? Então, essa gestão digital, se você consegue otimizar o acesso do maior número de cidadãos a todas as facilidades que o mundo digital oferece, tanto no campo quanto nas cidades, você consegue também tornar os processos, sejam eles quais forem, mais ágeis, mais eficientes, tá? Sustentabilidade na questão da construção. Em que aspecto? Você vai fazer com que, por exemplo, o famoso plano diretor, que existe em várias cidades, né? Você vai determinar quais tipos de construção poderão ser erguidos em determinados pontos da cidade. E aí você consegue diversificar dentro de um mesmo centro urbano vários pontos. Por exemplo, você consegue determinar que determinada região vai se caracterizar por ser um centro comercial. Normalmente essa região é a região central das cidades, né? Centros industriais, né? Centros hospitalares, né? Então você pode ter uma região hospitalar e áreas especificamente residenciais. Lembrando que a gente vai ter que considerar também que a questão de, mesmo centros urbanos, quanto mais expressivos forem, deve-se cuidar para que dentro desse centro urbano haja áreas também onde estejam presentes parques, jardins, né?
E tudo isso faz parte da questão da sustentabilidade na construção, no desenvolvimento dessas áreas urbanas, ok? Segurança e mobilidade é também uma questão essencial para a vida, né? Antes a gente pensava em segurança e mobilidade apenas nos grandes centros, mas se vocês analisarem um pouco como que a nossa sociedade vem evoluindo, essa questão já se transfere também para as áreas rurais, ok? Então, quanto mais você criar condições para que os índices de criminalidade sejam reduzidos, né? Não só em questão da quantidade de crimes ocorridos, mas também a questão do tipo, né, a questão do poder ofensivo dos crimes, etc. E quanto mais você conseguir fazer com que as pessoas tenham condições de ir e vir, e essa questão de condições de ir e vir passa não só pela disponibilização de transportes públicos de qualidade, mas também pela questão da segurança, né? Imagina uma pessoa que precisa emergencialmente se deslocar da sua casa para um centro hospitalar a altas horas da noite. Além dela ter necessidade de contar com um serviço eficiente de transporte naquele horário, ela tem também, né, ela precisa também ter a segurança de que ela vai conseguir se deslocar sem maiores riscos, tá? Tudo isso faz parte de todos os aspectos, todos os detalhes que o nosso Brasil tem que cuidar se quiser realmente ser considerado um país considerado como celeiro do mundo, tá? Parece que não, né? Mas tudo isso tem a ver, tudo está extremamente interligado. Falando um pouquinho mais detalhado sobre a questão da gestão urbana, tá? Gestão predial e residencial, acabei de falar, a questão do plano diretor, você direcionar determinadas atividades para áreas específicas da sua cidade, independentemente do porte dela, tá? Inibição das ocupações desordenadas, e isso aqui a gente tem que fazer um parêntese para voltar a pensar na questão do campo, tá? Ocupações desordenadas não é uma coisa que acontece por livre e espontânea vontade de uma pessoa, tá? Ela não vai ocupar, por exemplo, uma área de aglomeração, né? Uma encosta, ela não vai ocupar uma encosta porque ela quer. Normalmente a pessoa que faz isso, que é levada a essa situação, ela passou por uma necessidade de emergência, uma extrema necessidade de poder continuar sustentando a sua família e ela, por diversas razões, ela não conseguiu fazer isso de um modo eficiente, de um modo eficaz, né? E acabou se sujeitando a um subemprego, né? Que vai exigir muitas horas de trabalho dela a uma remuneração muito baixa e, por isso, ela não tem condições de habitar áreas formalmente destinadas para isso. E aí ela improvisa. Qual a relação que isso tem com o campo? Muitas dessas pessoas são oriundas do campo. A gente tem aquela questão chamada do êxodo rural, que pessoas que perderam a condição de continuar se sustentando, vivendo do campo, são forçadas a sair do campo e voltar, e se direcionar para a cidade, melhor dizendo, né? E aí, aquele problema, a pessoa conhece tudo do campo, mas nada sabe do dia a dia da cidade, muito menos do trabalho, das profissões que vão estar disponíveis para ela na área rural, e aí, na área urbana. E aí, ela fica sujeita a essas questões de subemprego, submoradias, insalubridade, por que não dizer isso, né? E tudo isso impacta negativamente na gestão urbana, ok? Bom, gestão fundiária, e aí a gente volta, esse assunto vai fazer menção essencialmente à questão da gestão da terra no meio agropecuário, tá? No meio rural brasileiro. O que acontece? Ainda no Brasil existe a concentração da posse da terra, né? Em termos de poucas pessoas serem as proprietárias de grandes extensões de terra, de latifúndios, tá? E aí você tem a contramão, o outro lado da moeda. Muitas famílias, muitas pessoas com pouca condição de ter a terra, né? E às vezes acabam perdendo essa terra. Então, enquanto você tem uma grande concentração
de terras nas mãos de poucas pessoas, você tem muitas pessoas sem terra. Tá? E aí essas pessoas se sujeitam à exploração profissional no campo ou às questões que a gente já analisou, a questão do sofrimento, né, dessas pessoas ao entrarem numa área urbana. Tá? Questão de serviços sociais é essencial para uma boa gestão, uma boa gestão urbana, uma boa gestão rural, uma boa gestão do dia a dia de uma sociedade, ok? Educação. Deve-se prover maior acesso à educação pública de qualidade, né? Então, cada vez mais pessoas ter acesso a uma educação que seja realmente eficaz no seu propósito, tá? Aumentar a eficiência do nosso serviço público de saúde, o chamado SUS, né? Mobilidade, já falamos, né? Tornar mais eficiente transportes públicos, né? E garantir a acessibilidade das pessoas, não esquecendo que esse público compreende também as pessoas com necessidades especiais, tá? Então, a acessibilidade tem que levar em conta esse público específico também, ok? Empregabilidade, disponibilizar alternativas para se capacitar a mão de obra. O mundo está cada vez mais interligado, cada vez mais informatizado, cada vez mais tecnológico. Então, cada vez a mão de obra que se precisa, ela tem que ser sempre cada vez mais capacitada. E aí, passando pela questão da educação também, deve-se criar condições para que a grande massa trabalhadora tenha cada vez mais conhecimentos para poder atuar nos vários ramos empregatícios atuais e também novos, porque o mercado de trabalho ele está em constante expansão, né, em constante diversificação, certo? Saneamento básico, algo também que cuida da dignidade do ser humano, né? Disponibilizar para o maior número de famílias, no mínimo, água e esgoto tratados, sem falar na gestão de resíduos, né? Fazer com que os resíduos sejam familiares, industriais, comerciais, né? Resíduos da atividade agropecuária sejam cada vez melhor tratados. Então, desativa-se lixões, né? Que é a forma mais inadequada de se descartar rejeitos, né? Padronizam-se os aterros sanitários, reciclagem, né? Tudo isso leva em conta a otimização da gestão desses resíduos sólidos. Resíduos sólidos ou não, ok? Bom, a gente tem que analisar agora, analisar nada, a gente tem que queimar neurônio, praticar. Vamos lá? Rapidão, pessoal. É comum encontrar nas referências sobre a urbanização no século XX e XXI, né? Menções ao forte processo de metropolização. A respeito das metrópoles modernas brasileiras, pode-se afirmar que as metrópoles modernas brasileiras são configurações cujas dinâmicas, em alguns casos, levaram seus limites para além do núcleo municipal de origem, formando aglomerações multimunicipais. Exemplos, galera. São Paulo, o ABC paulista, né? Minas Gerais, Belo Horizonte e a Grande BH, né? Especificamente no nosso caso, você não consegue identificar visualmente aonde, por exemplo, aonde termina Belo Horizonte e começa a Contagem, onde termina a Contagem e começa Betim, tá? Isso é dessa aglomeração que a nossa atividade está falando, ok, pessoal? Bom, nós percebemos hoje, falamos de vários assuntos além do aspecto rural, né? A gente passeou entre campo e cidade várias vezes, né? O Brasil tem sim potencial para ser o celeiro do mundo. O primeiro dos desafios para se consolidar nessa situação é otimizar a gestão dos recursos naturais. E para um desenvolvimento consistente, o nosso celeiro do mundo deve gerir assuntos que transcendem o campo, né? Vocês viram que tem vários assuntos eminentemente urbanos que, se você pensar direitinho, impactam muito nas relações do campo, ok? Então tudo está extremamente interligado. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado pela oportunidade, galera. Espero contar com vocês nas nossas próximas aulas, tá bom? Grande abraço, pessoal.